animais às vezes se unem em números que desafiam a nossa compreensão. É como se aparecessem e invadissem as nossas vidas. Eles formam super enxames tão numerosos que é impossível de ignorar. De fora, eles compõem os piores pesadelos. Por dentro, eles são de uma beleza incrível. Quando entramos no meio de um enxame, descobrimos o que acontece quando eles encontram-se com o nosso mundo. Super Enxame. Incríveis invasões da natureza. É 1995, em uma partida de futebol entre a Costa Rica e a Itália. Abelhas africanizadas armam uma invasão bem diferente. O pânico dos jogadores é compreensível. Essas abelhas são famosas por matar. Para entender o que se passava na cabeça desse enxame, reconstituímos o encontro e colocamos em câmera lenta para vermos as reações das abelhas. Na Costa Rica, ataques agressivos de abelhas africanizadas são muito comuns. Os enxames gostam de ficar em áreas amplas, o que pode levá-los diretamente a campos de esportes. Mostrando a ação em câmera lenta, fica claro que os jogadores só pioram a situação. Tentar espantar as abelhas é uma grande perda de tempo. Elas reagem tão rapidamente que conseguem desviar dos tapas. É também uma péssima ideia. Movimentos bruscos, além de deixá-las mais furiosas, lhes dão um novo alvo para atacar. A vida das abelhas depende do trabalho em equipe. A vingança é rápida e devastadora. Cada abelha pode ferroar uma única vez, mas o ferrão que deixam para trás libera um feromônio que atrai novas abelhas que estão por perto para um ataque fulminante. Elas unem-se para o ataque e cada ferroada atrai ainda mais abelhas furiosas. Diferente das abelhas domésticas, as abelhas africanizadas raramente desistem de uma briga, mas este enxame tem outra coisa em mente: procurar um lar. Os enxames surgem quando a colmeia fica grande demais. Elas veem a câmera como uma possível casa nova. As abelhas são sensíveis a campos elétricos. Isso torna a câmera ainda mais atraente. A ferroada de uma abelha africanizada não é pior do que a de uma abelha doméstica, mas centenas delas dando ferroadas ao mesmo tempo é o que as torna perigosas. Deitar, por incrível que pareça, é uma boa ideia. Os jogadores misturam-se ao solo e as abelhas voam por cima deles, incapazes de localizar um alvo. As abelhas africanizadas foram acidentalmente criadas no Brasil em 1957 com o cruzamento de abelhas domésticas com as agressivas abelhas africanas. Desde então, elas se espalharam pela América do Norte e América do Sul. Esta invasão assustadora acontece todos os anos, sem exceção na região centro-oeste dos Estados Unidos. Ela pode ser tão densa que até o trânsito fica lento. Os enxames podem cobrir uma área de quase 7.000 quilômetros quadrados e até aparecem no radar.
Estas são as efeméridas. Elas emergiram do rio Mississippi, onde viveram como larvas durante 1 ano. Sua vida adulta durará um único dia. A hora certa de sair é quando a temperatura da água é de 17,5 graus. Elas mal têm tempo de aproveitar o corpo e as asas novas antes de tudo mudar novamente. Por alguma razão desconhecida, o corpo divide-se e surge uma efeméride quase idêntica. A forma anterior existiu por menos de 1 hora. Elas logo abrem seu segundo par de asas, e desta vez é o voo de acasalamento. Elas garantem sua segurança voando em grandes números. Nenhum animal consegue comer tanto assim. Elas logo retornam para o rio Mississippi para botar seus ovos. Cada fêmea bota até 8.000 ovos, compensando os bilhões de efeméridas que nunca voltam para o rio. É fácil se perder. Elas navegam usando a Lua como ponto de referência, mas, perto das cidades, esse sistema de navegação antigo é praticamente inútil. Há luas artificiais por toda a parte, e estas luzes atraentes deixam as efeméridas completamente confusas. Na estrada também há luzes parecidas com as do rio, chamando as efeméridas para botar seus ovos. Quando são atraídas para o meio da cidade, elas espalham sua própria onda de confusão. Os moradores locais estão acostumados com isso. It's Mayflies breeding day in South Boston, Virginia. I don't know if you can see this, but this is mayflies, and they come out in the gajillions. And these things, they come out like this on certain days, all at once, and they cover the streets of downtown South Boston, and probably just about anywhere where the Dan River runs through. It sounds like the wind is blowing out here because there's so many of them. It's just amazing. You just wouldn't believe it. Com certeza, elas ficam em uma quantidade gigantesca. Cerca de 18 trilhões surgem somente por uma noite. 3.000 vezes a população humana do mundo. Muitas voam direto para as luzes brilhantes da cidade. 10.000 conseguem cobrir uma única placa de neon. Por uma extraordinária coincidência, a invasão geralmente acontece junto com uma das mais importantes datas comemorativas dos Estados Unidos, o Dia da Independência. As multidões enchem as ruas de La Crosse, Wisconsin, mas as efeméridas as superam em números. São 25 milhões delas para cada humano. Fique perto de uma lâmpada e certamente vai saber que é dia das efemérides. Felizmente, as efemérides são totalmente inofensivas. Elas não têm nem boca, então não podem nem comer, muito menos picar. Para nós, elas parecem estar fora de controle, mas dentro do enxame a situação é bem diferente. Essas criaturas angelicais não se chocam, mesmo havendo trilhões delas. Enquanto os Estados Unidos comemoram sua independência, as efeméridas aproveitam seu último dia de vida. It's like the birds. It's like the invasion of the birds over here. Look at this. We're driving through them. I have never in my life experienced this. Oh my gosh! I think this is like something that happens before like the big earthquake or something.
Nos últimos anos, a contemplação de grandes bandos de pássaros se tornou uma cena comum em muitas cidades, mas nenhum lugar se compara ao que acontece em Roma. Este local virou um super viveiro que aumenta ano após ano. 10 milhões de estorninhos se unem para apresentar o show aéreo mais espetacular da natureza. L'ho riprese! Quando mi eri pigliato! Estas fantásticas exibições são apresentadas entre outubro e fevereiro, quando os pássaros de todo o norte europeu vão para Roma. Para criar esta sincronia perfeita, já foi cogitado que os pássaros poderiam usar uma comunicação por telepatia. Mas, na realidade, os pássaros reagem com uma rapidez 13 vezes maior do que a de qualquer humano. Eles fazem curvas com uma sincronia exata, acompanhando os pássaros mais próximos. O menor atraso em seus reflexos ajuda a criar essas ondas fascinantes no céu. Até recentemente, o espetáculo só podia ser assistido do chão. Agora, é possível colocar câmeras no meio dos bandos e acompanhá-los. Esta dança aérea serve como um sinal para outros bandos que ainda estão chegando à cidade. Grupos menores juntam-se aos grupos maiores, aumentando o número de participantes. Enquanto giram no céu, eles decidem coletivamente onde passar a noite. Após 1 hora de piruetas, os pássaros mergulham para o lugar que foi escolhido para passarem a noite. Os pássaros são atraídos para as cidades por causa do clima mais quente do que no interior. Roma, com seu agradável clima mediterrâneo, é um destino especialmente popular. Mas a cidade paga um preço alto por servir como palco para este incrível show aéreo. Toda noite, 10 milhões de pássaros produzem 7 toneladas de excremento, arruinando a pintura da cidade. Quando os pássaros se acomodam para passar a noite, a chuva de fezes é constante. Estradas e asfaltos escorregadios causam acidentes também. É uma ameaça à saúde e à segurança pública, mas nem tudo é festa para os estorninhos. Estas pessoas podem parecer figurantes de um filme de ficção científica, mas elas estão usando seus trajes de trabalho. Eles são caçadores de estorninhos, contratados para livrar as ruas desta ameaça urbana. Sua arma: um alto-falante. Ele toca um chamado de alerta para os estorninhos amplificado 100 vezes. Para estes pássaros não há nada mais assustador.
este bando de 100 mil estorninhos terá de levantar acampamento e encontrar outro lugar para passar a noite. Este procedimento bizarro é realizado há 12 anos. Ele espanta os estorninhos, mas Roma ainda tem várias acomodações alternativas e o número de visitantes no inverno continua aumentando. Alguns bandos só invadem nossas cidades uma vez por geração. É julho de 2008 e nos subúrbios de Cincinnati está para começar uma invasão de outro mundo. Estas cigarras viveram embaixo da terra nos últimos 17 anos, mas agora, sob a proteção da escuridão, elas começam a emergir. Por vastas áreas do estado de Ohio, 10 bilhões de cigarras unem-se para uma invasão descomunal. Elas passaram suas vidas subterrâneas sugando a seiva das raízes das árvores. Agora, no 17º ano, quando o solo está com 18 graus centígrados, todas vêm à superfície. Elas se direcionam à árvore mais próxima e começam a subir imediatamente. A ordem da caminhada é geneticamente programada, assim como sua noção de tempo. Mas a genética não pode prever as mudanças feitas por aqueles que vivem no mundo de cima. Essas cigarras tiveram sorte. Todo ano há mais áreas pavimentadas, deixando milhões de cigarras presas no subsolo. É o feriado americano Memorial Day. Nos últimos 17 anos que as cigarras viveram no subsolo, os Estados Unidos lutaram em 3 guerras, tiveram 3 presidentes e o mundo humano foi transformado. Com as pessoas entretidas com as comemorações, as cigarras quase não são notadas. Mas tudo isso está prestes a mudar. As ninfas das cigarras saem de seu antigo corpo. Um milagre que pode durar somente 10 minutos. Rapidamente, todas as cigarras passarão pela mesma transformação extraordinária. Mas antes de estas asas amassadas poderem voar, elas devem receber todo o sangue de que precisam, uma maravilha que a circulação faz no mundo dos insetos. Suas asas finas precisam de tempo para endurecer. Enquanto esperam, elas começam a ser notadas pelos seus vizinhos humanos. Seu canto combinado atinge até 100 decibéis. É muito mais alto do que um jatinho em pleno voo. Os machos produzem este som vibrando um órgão que soa como um tambor escondido em seu corpo. Não é uma boa hora para aqueles que possuem ouvidos sensíveis. Os adultos já viram e ouviram isso antes, mas para as crianças é uma experiência totalmente nova, algo que não vão presenciar de novo nos próximos 17 anos. Como aparecem todas juntas, as cigarras deixam os predadores fartos de tanta comida. Mas seu truque de desaparecer por um atípico intervalo de anos é uma jogada de mestre. O acasalamento dos predadores é interrompido porque eles param para aproveitar o banquete.
Elas contam os 17 anos no subterrâneo medindo as mudanças sazonais e a pressão da seiva das árvores. Apesar de milhões serem devoradas, a maioria consegue encontrar um parceiro e acasalar. Após o acasalamento, elas usam uma espécie de serra para cortar uma abertura na casca da árvore e botar 30 ovos em cada incisão. Missão cumprida, elas caem mortas aos milhões. Depois de passar o tempo de uma infância humana embaixo da terra, sua vida adulta acaba em apenas 3 semanas. 17 anos é o ciclo mais longo de qualquer enxame em desenvolvimento. Estes caranguejos terrestres cubanos passaram os últimos 11 meses escondidos em florestas tropicais. Hoje eles iniciam uma caminhada de quase 10 quilômetros de volta ao mar. O exército crustáceo conta com 100 milhões de soldados. E a hora de migrar chega quando começam as chuvas da primavera. Os bandos devem atravessar uma estrada que forma uma barreira entre a terra e o mar. É uma pequena via expressa, mas para os caranguejos é sinônimo de acidentes. Para motoristas desavisados, dar de cara com esta invasão é uma experiência inesquecível e merece ser registrada pela câmera. Aqueles que ignoram os caranguejos geralmente pagam caro. Uma oficina pode ter até 100 casos de pneus furados em um dia. Apesar da matança, os caranguejos não são sentimentais e aproveitam a chance para um lanchinho no acostamento. Felizmente, para a sobrevivência da espécie, a maioria dos milhões de caranguejos consegue chegar do outro lado. E depois é uma corrida fácil até o mar. Os caranguejos terrestres vêm do oceano. Eles precisam voltar para cá para botar os ovos que vão garantir a existência da próxima geração. Os caranguejos só se juntam no período de reprodução, mas alguns animais vivem sua vida inteira em bandos. As chuvas chegaram às montanhas do leste da África. Um dos grupos de animais mais organizados da Terra emergiu do subsolo. São as formigas safari, um inseto com uma reputação intimidadora. Na temporada das chuvas, elas formam estas extraordinárias trilhas de caça. Os soldados maiores cercam a trilha protegendo as operárias menores. Suas poderosas mandíbulas criam uma barreira impenetrável. Os soldados criam estes túneis de proteção sempre que elas passam por uma área aberta. As trilhas disseminam dos ninhos por todas as direções. Algumas atingem 100 metros. Uma operária correndo em velocidade máxima leva 45 minutos para percorrer esta distância. Os soldados protegem a trilha a qualquer custo. Apesar de cegas, elas são muito sensíveis a vibrações e correntes de ar e ficam defensivas imediatamente, sob a ameaça de um ataque. Os feromônios de estresse deixam toda a força-tarefa em alerta. Elas estão prontas para atacar qualquer coisa, inclusive humanos. Elas são programadas para manter a fila andando ou morrer tentando. As formigas safari fazem parte de uma lenda. Dizem que elas matam qualquer coisa que atravessar o seu caminho.
Dizem que nenhum animal está seguro quando elas estão no campo de guerra. Dizem até que elas entram em casas para atacar pessoas ou matar bebês que estejam sozinhos. Mas a realidade é outra. Apesar de as picadas serem doloridas, é só uma forma de defesa contra os humanos. As mandíbulas cortam a carne humana como se fosse manteiga, mas é apenas um aviso. Apesar dos mitos, as formigas safari continuam sendo assassinas impiedosas, mas para o benefício dos aldeões. Pestes perigosas, como escorpiões, são rapidamente dominadas pelas formigas. Até a ferroada letal do escorpião não tem poder contra este exército invencível. As operárias e os soldados unem-se para o ataque, assumindo papéis de acordo com seu tamanho. Enquanto algumas tentam cortar a armadura da perna do inimigo, outras abrem seu casco como um abridor de lata. Com o ferrão imobilizado e nessa situação inesperada, o escorpião acaba desistindo de lutar. O corpo desmembrado é levado para a trilha para servir de alimento para a colônia. Os campos dos fazendeiros oferecem ainda mais oportunidades para uma força de ataque. Pestes incomodadas por escavações logo são mortas por centenas de mandíbulas afiadas. As formigas varrem a área capturando até 100 mil insetos em um único ataque. Apesar da formidável reputação das formigas, a maioria dos fazendeiros as considera como controladoras de pestes. Uma vez por mês, durante toda a temporada de chuvas, nuvens misteriosas aparecem no Lago Victoria, o maior lago da África. Esta fumaça na água não é exatamente o que parece. É, na verdade, uma entidade viva, composta por trilhões de indivíduos. São as moscas do lago, um tipo de inseto que emerge da água em números astronômicos no período da lua nova. Sempre existiram moscas aqui, mas o aumento da poluição com os fertilizantes e esgotos, além de prejudicar o lago, aumenta a gigantesca população destas moscas. Em números, este é o maior enxame que existe na Terra. Uma hora, elas chegam à Terra e as pessoas têm seu primeiro encontro com as moscas. Apesar de o ar estar infestado por bilhões de moscas, a rotina diária continua. Há boatos de que as moscas podem sufocar as pessoas só por estarem em grandes grupos. Mas, por incrível que pareça, as pessoas que moram perto do lago praticamente ignoram esta nuvem viva. Como em muitos enxames, as moscas emergem juntas e deixam os predadores fartos de tanta oferta de comida de uma vez só. Pássaros até migram para o rio para aproveitar a refeição mensal de graça. Mas não são só os pássaros que não podem ver tanta proteína ser desperdiçada. É
Esta incrível quantidade de biomassa pode servir de alimento para uma multidão e, em bandos, elas são mais fáceis de capturar. A panela é a arma secreta. As moscas são tão valiosas que a vila inteira se junta para a caça. As panelas foram molhadas antes para as moscas grudarem e se amontoarem. Estas moscas são tão nutritivas que são usadas como um suplemento para a dieta local. Cada um destes hambúrgueres contém 500 mil de moscas e 7 vezes mais proteína do que um hambúrguer de carne comum. Para pessoas que ingerem pouca proteína, este tipo de hambúrguer é uma fonte de saúde. Cada vila tem suas próprias receitas, mas hambúrgueres de moscas saem tanto e são tão apreciados quanto o bolo. Em tempos de fome, este método tradicional de lidar com as invasões mensais torna-se ainda mais importante. Enxames de formigas e moscas possuem um lado positivo, mas há uma praga africana que não tem tantas vantagens. Estes são os pássaros mais numerosos da Terra, com uma população crescente que pode chegar a 10 bilhões. O maior grupo já registrado possuía mais de 40 milhões de pássaros e demorou 5 horas para passar. Eles são os pardais de bico vermelho, um tipo de pássaro tecelão. Eles seguem as chuvas periódicas em uma interminável busca por comida. Eles comem grãos, mas, para o azar do fazendeiro africano, eles preferem as espécies domésticas, mais suculentas. Grupos menores separam-se do bando maior para fazer assaltos repentinos nos campos dos fazendeiros. Mesmo um grupo relativamente pequeno pode destruir 4.000 metros quadrados de arroz em menos de 1 hora. As fazendas autossuficientes são as mais prejudicadas. Afastar os invasores é uma preocupação constante. É como tentar conter a água corrente de um rio quando os bandos dividem-se e reúnem-se escolhendo o lugar onde vão pousar. Com o seu sustento em jogo, a vila inteira cria frentes de batalha para tentar impedir que eles pousem. Um grupo de 1 milhão de pardais de bico vermelho consome 60 toneladas de comida por dia. Mas, como eles estão sempre em movimento, é quase impossível controlá-los. Somente quando os pássaros pousam, os fazendeiros têm uma folga. Uma hora, os pássaros têm que interromper sua viagem interminável. É quando fazem seus ninhos que eles ficam mais vulneráveis. Os machos fazem a maioria do trabalho. Eles fazem 20 destes ninhos elaborados para atrair várias fêmeas diferentes. Ele toma muito cuidado porque a qualidade de seu trabalho está sendo julgada. Somente os melhores tecedores passam no teste. Se a fêmea aprovar o ninho, ela entra. Mas quando param para acasalar, ficam vulneráveis. Uma colônia pode cobrir 10 quilômetros quadrados e conter 300 mil pássaros, produzindo uma nova geração de invasores de plantações. Com o pôr do sol, os pássaros voltam para os ninhos e pagam o preço final por devorar a fartura alheia.
No mundo dos pássaros, isso é o apocalipse. Mais de 100 mil são aniquilados em uma única explosão. É o fim do tormento para os fazendeiros, pelo menos por um tempo. Mas isso não ajuda a diminuir o crescimento contínuo da população do pardal de bico vermelho da África. Podemos até incentivar involuntariamente o surgimento de enxames, mas não podemos controlá-lo. No Mississippi, com seus inúmeros afluentes, um enxame puramente criado pelo homem está em crescimento. Nos anos 70, as carpas prateadas foram acidentalmente introduzidas nessas águas depois de escaparem de um criadouro de peixes. Agora elas são mais numerosas do que os peixes locais. Elas têm um comportamento particularmente bizarro. Alguns saltam até 3 metros de distância. Dizem que quando os peixes estão saltando, é bom para os pescadores. Este é o caso nesta parte do rio. Aqui, os pescadores não precisam nem de vara e linha. Os peixes fazem o serviço por eles. É um fenômeno com o qual eles têm que se acostumar. Whoa! I got him too. There's a guy. Look at that! Oh, what in a boat! Hey, keep me. Hey, that could be cut bait. Cut, hit him in the head and kill him. That could be cut bait. Hey, we don't even have to get a fishing pole wet. Look out! There's another one. Get out of here, you. Oh, damn it, Keith. Man, let's eat that thing. See what it tastes like. Não são apenas os pescadores que são afetados. Os barcos de passeio estão expostos a ataques também. Did you see that? That would hurt. That's insane. Oh, cheers! I need to get us out of here. O segredo deste comportamento estranho está no motor dos barcos. Os peixes confundem as ondas do motor com o movimento dos predadores e literalmente pulam de medo. É um sobressalto para cada barco que passa. Em números alarmantes, cada peixe saltitante assusta seu vizinho, criando uma perigosa reação em cadeia. Como alguns pesam mais de 18 quilos, as colisões podem ser letais. Em algumas partes do rio, 200 mísseis com nadadeiras podem ser lançados ao mesmo tempo. Eles já causaram ferimentos graves e, quando se espalham para outros rios, o perigo vai aumentando. O cardume de carpas prateadas foi criado por nós acidentalmente. Eles são provas vivas de que nós interferimos no equilíbrio da natureza. Nós criamos mais enxames. O enxame de abelhas domésticas é o único que já conseguimos domesticar, mas ainda estamos desvendando os mistérios de seus comportamentos. Para aqueles que entendem o que se passa dentro de um enxame, é possível controlá-lo de uma forma extraordinária.
As abelhas se reúnem por um sinal secreto que provoca um único comportamento. Os enxames são formados por milhares de organismos, mas eles agem como se fossem um. Se compreendermos a linguagem secreta do enxame, conseguiremos que façam as coisas mais incríveis. Cem mil abelhas cobrem o corpo dele, criando uma roupa viva. Ele tem tanto controle sobre as abelhas que raramente leva uma ferroada. Ele é um professor de entomologia que tem estudado as abelhas e o seu modo de comunicação sua vida toda. Ele cobre o corpo com um feromônio que a abelha rainha usa para controlar a sua colmeia e tem as abelhas sob seu comando. Elas reagem o protegendo usando seus corpos. Para elas, ele é a abelha rainha. Usando a ciência, ele aprendeu a controlar o que a maioria de nós teme, e o resultado é um tanto perturbador. Se ele trouxer um enxame para o nosso mundo, as pessoas serão obrigadas a enfrentar os seus medos. Está claro que, com o conhecimento, uma força da natureza tão incrível pode ser controlada. Quando os enxames atacam, nós inevitavelmente nos separamos com uma barreira invisível criada por nossos diferentes sentidos e percepções. Os enxames podem participar de nosso mundo, mas o abismo que há entre nós continua imensurável. Para controlar o enxame, precisamos entender como eles visualizam o mundo. Mas, além de o enxame viver experiências diferentes das nossas, ele também pensa de forma diferente. O próximo programa vai explorar a inteligência extraordinária que controla o enxame. Versão brasileira Vox Mundi.